tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Monte Carlo Classics sobre rodas. O nosso entrevistado de hoje, convidado, é o Giovanni. Oi, Giovanni, tudo bem? Tudo Seja muito ótimo. bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Imagina, obrigado a gente pelo que convite. agradece. Imagina, a gente que agradece. Então vamos conversar sobre carros antigos. Vamos lá. Esse tema tão incrível que está aí bombando, né, verdade. ultimamente. E me conta, qual foi o seu primeiro carro antigo? Meu primeiro carro foi um Chevrolet Opala. E, curiosamente, tenho ele até hoje. Olha só que incrível. Um Opala 1975 que pertenceu ao avô da minha esposa, depois ao pai dela. Nossa. E depois eu tive a felicidade, a oportunidade de comprar. Que legal. Já era um carro que eu tinha pretensão já há muito tempo. E isso nós estamos falando aí coisas de 26, 27, quase 28 anos atrás. E ele é placa preta ou como que... Não é. Eu nunca assim, fui muito atrás de fazer a alteração da placa, porque ele é 110% original, por exemplo. Até o rádio dele, os pneus, é tudo dentro da originalidade. Mas eu nunca fui atrás da placa preta, pode ser que eu faça isso qualquer hora, mas ele está plenamente qualificado para isso. Que legal. Bom, é bom assim ver, saber que existem assim os carros que estão no padrão para ter a placa preta, mas que não... porque não é um item a mais, né? Sim. É um plus, né? A placa preta é um plus, né? O carro tem mais de 90 pontos de originalidade, então ele está apto à placa preta. Neste caso, né? Eu apenas não fiz por não ter interesse. Sim. E eu fiquei sabendo de um tal carro do casamento, me conta essa história. Então, esse foi o segundo carro antigo, que também, curiosamente, tenho ele até hoje. Que legal. É um Landau preto. O Landau é um carro muito clássico, especialmente o preto, mais clássico ainda, né? Então, sedã, né? É um carro 4 portas. Na cor preta, até hoje são os carros presidenciáveis, né? Você pode ver que prefeitos, presidentes, governadores têm carro preto, 4 portas. Então, sempre foi um carro muito clássico e, né, foi o que eu imaginei que seria o carro ideal. E que eu via também quando era criança, as noivas chegando nas igrejas para casar com um carro preto 4 portas. Então, assim, eu mentalizei que iria fazer a mesma coisa, porque estava dentro do meu gosto, né? Não só porque eu via, mas eu desenvolvi o gosto por aquilo. E assim fui atrás e comprei o carro de um amigo meu, quando se dispôs a vender. E 2 anos antes de casar, então, comprei esse Landau preto, 1982, legal. Modelo 83, que foi o último de fabricação. E tenho ele também até hoje guardado, né? Vez por outra a gente anda com um, com outro. E um carro assim sensacional. Na época que ele foi fabricado, ele estava entre os 10 mais confortáveis do mundo. Né? Que legal. Ele tem um comparativo assim muito próximo com o Lincoln, que é um americano. Né? Até o símbolo dele, o Lincoln é na vertical e o Landau é na horizontal. E é um carro assim que você anda nele, você não consegue lembrar de outro carro tão confortável por uma razão. A distância entre eixo é maior do que o padrão, né? Digamos assim. Então, quando você passa com ele numa lombada, você sente muito menos impacto. Então é mais conforto do que os outros carros normais. Que legal. E na sua coleção, assim, você tem quantos? Eu diminuí bastante. Eu cheguei a ter 12 carros, assim, simultaneamente. E aí fui diminuindo, aumentando o preço, né? Vendendo 2 e comprando 1 e assim por diante, para poder ter carros que eu não tinha e também tinha vontade de ter. E depois também fui fazendo um processo de venda de alguns investimentos em imóveis, em outras coisas, porque gosto bastante de carro antigo, mas a vida não é só isso, né? A gente também tem bastante coisas para se envolver. E o carro antigo, ele merece cuidado, ele merece que você utilize ele. Então, se você deixa o carro parado, eu cheguei a ter carros que fiquei 2 anos sem andar. Porque tu imagina, 12 carros na garagem, então tu vai andar com um por mês. Né? E tem gente que tem muito mais do que isso ainda. Tem gente que tem 300 carros, que a gente sabe. Então, mas é assim, eu também não gosto de ter um negócio lá jogado num canto. Eu gosto que todos eles estejam operacionais. E aí comecei então a fazer uma seleção. Hoje eu tenho 6 carros antigos. Tá, e dos seus 6 carros, qual é o mais raro? Olha, todos eles têm um nível de raridade. Que legal. Mas eu vou falar do mais desejado, então, né?
que é um Maverick GT Famoso. 1975, que é o carro que fala para uma criança, ela gosta, fala para um idoso, ele gosta, fala para uma mulher, gosta. Quem gosta de carro, lembra do Maverick, porque ele foi o carro, nesse século, né, passado, que foi fabricado em 1975, e como ele teve fabricação apenas de 73 a 79, então foi apenas 6 anos de fabricação, ele se tornou um mito esportivo nacional. Né? Enquanto que fora do país, vamos usar a referência que nós temos bem importante, né, para várias coisas que nós temos no Brasil, por conta de filmes, por conta até de cultura mesmo, de uma descendência norte-americana, porque muita coisa que a gente faz aqui é por conta do que a gente vê nos filmes, né? Então os carros, né, que tinham naquela época ou eram importados, raros, ou os nacionais, como o exemplo do Maverick, que era o maior esportivo V8 com mais potência, né, no Brasil. Então, esse se torna o mais raro. O Maverick é um tema bem recorrente aqui no nosso quadro. Sempre tem um ou outro para fazer um comentário. Tá, então, a gente já pode ver que ele é meio que o preferidinho aí nacional, né? É o nacional é o esportivo nacional mais desejado. E ele hoje vale mais. Por exemplo, eu tinha até pouco tempo atrás um Mustang, que era um Mustang modelo Mach-1, que era um carro do filme Os Diamantes São Eternos, por exemplo, exatamente igual, da mesma cor, do mesmo ano. E pensa, um carro de filme versus um carro nacional. Hoje, o Maverick, esse GT, como eu falo, ele tem mais valor do que um carro desse que participou num filme comercial. Então, vê que Mustang, você tem fabricação aos montes. Nós temos Mustang fabricado de 1964 até hoje. Maverick foi de 73 a 1979. Então, o nível de raridade se dá também por esse curto prazo de produção, né? Sim. Por isso que ele é assim desejado, né? Então, um favoritinho aí dos colecionadores e apreciadores, né? É isso aí. E na sua opinião, assim, você acha mais interessante comprar um carro já dos antigos, ou pegar um e fazer toda aquela restauração? Olha, o mais interessante depende muito do gosto. O meu gosto sempre foi comprar um carro pronto e sair andando com ele na mesma hora, né? Pronto mesmo, só abastecer e sair. Mas no carro antigo, né, nesse mundo do carro antigo, muita gente gosta e tem o prazer de fazer a restauração. Comprar um carro que está em péssimas condições, ou às vezes só uma carcaça, e começar todo um processo de restauração. E eu não era muito o meu gosto. Até que fiz isso por duas oportunidades, estou terminando agora, e eu vejo que também dá prazer isso. Mas nada é igual o prazer de pegar um carro e sair dirigindo. Para mim. Sim. Mas para muitos, o prazer acaba quando o carro fica restaurado, pronto, então ele parte para outro projeto. Então depende bastante de quem... Do colecionador ali, né? Depende bastante. E fala um pouquinho pra gente da coluna no jornal que você teve. Eu tive uma coluna, né? Nós tivemos uma coluna, né? O nome do Veteran Car Clube de Criciúma também. Uma coluna que falava sobre carros antigos. Né? E como a gente sempre gostou desse assunto, então acabamos, por coincidência, né, conversando e chegando a um senso, né, a um combinado, um senso comum, que isso era realmente um assunto importante, e não é à toa que vocês estão aqui também trabalhando, fazendo um trabalho muito bonito, e aproveito para dar parabéns por isso, pela iniciativa, né? Obrigada. E então fizemos essa coluna, escrevemos sobre alguns carros, era uma coluna semanal que tínhamos no Jornal da Manhã, e isso já há mais ou menos uns 20 anos atrás. E foi muito bacana, escrevemos sobre modelos raríssimos, como o Tucker, por exemplo, que é um carro que tem 3 faróis. Já viu algum carro que tem 3 faróis? Difícil, né? Tinha um farol no meio que ele era direcional, então conforme virava o volante, ele... E saiu depois um filme sobre esse carro, inclusive, né? Que compraram o projeto, tentaram tirar ele da competição, né? Automobilística, né? Quero dizer, da competição de fabricação de carros, né? E é uma história bem bacana, sugiro que assista, Tucker, Tucker. E é um modelo muito raro e que, inclusive, tinha algumas características
todas peculiares como essa do farol, e tinha um painel super alto, que aí tinha espaço para, se caso tivesse uma colisão, a pessoa fosse projetada para baixo do painel e não tivesse um acidente com mais gravidade, enfim. Sim. Algumas coisas que fizeram dele um modelo super raro, e escrevemos naquela ocasião sobre isso, e foi um momento muito bacana. Que legal. E hoje em dia não tem mais como ter acesso a algum conteúdo que foi postado nessa coluna? Alguém deixou guardado uns recortes? Eu tenho alguns recortes. Ai, que naturalmente, legal. No meu clipping lá, né, bem guardadinho isso, e fez parte de um momento importante, né, que nós estávamos começando com esse assunto, e inclusive com algumas fotografias nossas dos carros que a gente tinha na época, né? Tinha o Chevrolet Nova, que era um carro muito raro. Até hoje eu nunca vi no Brasil outro, eu tive esse carro, que legal. Um carro americano, V8 também, super potente, e que marcou uma época legal da nossa vida em relação ao carro antigo, em relação ao clube, o Veteran Car Clube de Criciúma, que era o clube que eu participava, né? Sim, é muito interessante isso de você guardar, né? Porque hoje em dia está tão fácil os conteúdos, acesso aos conteúdos, né? Então, as pessoas postam muita coisa, então tem como deixar arquivado. E no jornal, em coluna, assim, revista, não era tão fácil assim de encontrar, mas foi muito legal guardar, porque é história, né? Exatamente. É história, toda a história. Parte da nossa história. Exatamente. E me conta, assim, as suas participações nos encontros, você sempre está indo... Desde 1999, que foi quando a gente começou com esse assunto, na verdade 1997, que foi quando eu comprei esse primeiro carro. Eu comecei a participar de encontros, né, aqui na região, aqui em Criciúma, encontros no estado vizinho do Rio Grande do Sul, né? Já participamos também de algum encontro no estado vizinho do Paraná, em Santa Catarina, em várias cidades, Florianópolis, Blumenau, né, enfim, aqui na região mesmo, próximo aqui à cidade. E também em São Paulo, que tem o maior encontro de veículos antigos, né, do país, que é o encontro de Águas de Lindóia. E, além disso, também em Araxá, em Minas Gerais, já fomos também. E então a gente sempre participou desses eventos, porque é uma forma também de interagir. E o mais legal do carro antigo é que você faz muita amizade, né? Participa a família e você faz muita amizade, porque interage com outras pessoas. Sim, pra mim, tem os mesmos gostos, né? Cada um tem uma história diferente. Isso. E seja no motociclismo, seja no montanhismo, seja no carro antigo, seja, né, no ciclismo, em qualquer tipo de esporte, no tênis, no golfe, enfim, qualquer coisa, o que importa mesmo são as pessoas. Com certeza. O bacana é que a gente sempre fez muita amizade por esse Brasil e até fora do Brasil, por conta de que o carro antigo proporciona, né, esse convívio com pessoas também que preservam, gostam de preservar a cultura, né? E não é só o fato de ter um carro e andar com aquele carro, uma satisfação pessoal, mas está fazendo também um serviço para a humanidade, não é verdade? Sim. Porque você preserva a cultura do automóvel nacional e internacional, e como diz um amigo meu, nós somos depositários desses veículos para as próximas gerações. Era isso que eu ia falar, é uma coisa que vai passando de geração em geração, né? Isso. É muito incrível. Então, ali tem uma memória mecânica, tem uma memória de restauração, tem uma memória de que aquele carro fez, o que participou, quantas pessoas andaram e o que fizeram, né? É muito legal. O fato do Landau, que eu comentei, de presidenciável, teve a novembrada, né, com o presidente Figueiredo, em Florianópolis, e que ele estava em um Landau preto. E ele aparece na série que foi feita desse episódio, né? Foi um momento, assim, em Santa Catarina, e um momento, assim, muito importante, né, falando política, e que... estava lá o carro presente, como alguém lembra do carro do vô, da avó, da tia, né, do vizinho, e assim por diante. Isso traz boas memórias para a gente. Então, nós participamos desses eventos. Sim, o começo, o assunto, o motivo é o carro inicial. Mas o mais importante é o convívio que nós temos com todas essas pessoas, pessoas inteligentes e que agregam, né, na cultura do país. Muito legal. E na sua opinião, você acha que carro antigo é um investimento? Sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvida nenhuma. Assim como uma obra de arte, com a raridade dela, né, você às vezes não acredita como é que se paga tão caro em um quadro, em uma outra obra de arte esculpida, enfim. Cada objeto tem o seu valor. E o carro antigo, cada vez que mais o tempo passa, mais ele fica antigo, portanto, muitas vezes mais raro. Porque como todo veículo, você sabe, né, o veículo está andando nas ruas, ele está correndo risco.
correndo o risco de uma batida, né, de uma perda total, né, de ele ser consumido pelo tempo, muitas vezes, né, pela oxidação, enfim, dependendo da região que está, inclusive. Então, o carro antigo, quanto mais raro, quanto mais desejado naquela época, né, e hoje, inclusive, por exemplo, falamos do Maverick, na época, era o carro mais caro que se tinha possibilidade de comprar no país, e quem tinha o carro naquela época continua gostando. E quem não tinha e desejava, continua desejando. E alguns têm e outros também pensam ainda em ter. Então, a raridade, o desejo pelo automóvel antigo faz ele se tornar cada vez mais caro, não é? E aí, não vamos falar de caro ou barato, mas cada vez mais valorizado. Né? Porque o caro, muitas vezes, não é em relação ao preço do carro, mas em relação à condição. Né? Sim. Mas, então, falamos de valorização. Ele valoriza porque cada vez ele se torna mais raro e um modelo que fica bem conservado, bem cuidado, que tem um histórico muito positivo, ele agrega também esse histórico, né? Como um amigo meu que tinha um carro que participou da posse, né, de uma governadora de São Paulo, então um carro que participou do momento histórico, né? Então isso também agrega valor. Então, dependendo do colecionador, agrega mais valor para ele o estado de conservação, para outros o fato de não ser restaurado, para outros o fato de ter sido restaurado de uma qualidade ímpar, para outros, o fato de ter participado de um momento histórico ou de um filme, né? Como a gente vê vários filmes com vários carros diferentes que as pessoas desejam, né? Pelo fato de ter uma ligação com aquela, né? Com aquele momento de vida, né? Então eles vão se tornando cada vez mais valorizados e isso então faz com que aumente o preço e naturalmente sim um investimento. Ai, que legal. E eu gostaria de falar alguma coisa para a gente finalizar aqui. Alguma história diferente que você passou com os seus carros? Olha, essa história, né, do primeiro carro que eu tive, que eu tenho ainda até hoje, é realmente raro, né? O primeiro carro que eu desde criança queria ter, enquanto a maioria das pessoas queriam ter carros novos, né? O que eu queria ter era um carro antigo. Mas era um carro relativamente antigo, né? Não era tão antigo assim quanto hoje, naturalmente. E é um carro do mesmo ano do meu nascimento, né? 1975. E foi um carro que marcou realmente um momento, né? Um momento de começo de vida, não é? E foi ali também que começou a minha participação no carro antigo, foi dali que nós estamos aqui hoje. Né? Que legal. Então, a participação dele na minha vida em todos os momentos. Né? A partir do momento que a gente começou a participar dos eventos, começou a conhecer pessoas queridas, né? Bons amigos que nós temos até hoje, participar dos encontros. E é um carro que está lá na garagem, eu olho para ele todos os dias. E além de ser o carro que, meu primeiro, como eu disse, foi o carro do avô da minha esposa, que tinha ele desde novo, depois do pai dela, então vem participando da vida dela também desde que ela nasceu. Né? Quando ela nasceu, já existia o carro da família. Já está na memória, e ela na aprendeu história a dirigir da família. naquele carro ali. Olha só, mais uma história... Tem bastante história deixar marcado aí mesmo. E que a gente sabe que nós vivemos de experiências. Né? Com certeza. Então, é uma experiência positiva que eu trago e, que bacana. E faço votos que todas as pessoas tenham experiências assim e tenham hobbies que, seja o carro antigo, seja motociclismo, né? Seja, cada um tem o Jeep, o off-road, né? Cada um tem um estilo, né? Os carros antigos têm os HOTs também, que são aqueles carros com alguma modificação, os streets e tal. Então, eu acho que essa é uma boa recomendação para deixar como mensagem, porque se cada pessoa tem um hobby, ela tem uma válvula de escape para sair daquelas... Né, daqueles momentos de estresse, daqueles compromissos, né, de estar sempre pensando nas funções do dia a dia. E o carro antigo te permite conhecer pessoas diferentes, falar de assuntos diferentes e aumentar com isso a qualidade de vida. E eu acho que essa é a melhor mensagem que a gente possa deixar, juntando o carro antigo com a qualidade de vida, com o desejo, com a felicidade das pessoas. Nossa, agora depois dessa... Giovanni, a gente agradece muito a sua participação. Foi incrível. É muito legal sempre saber dessas histórias. A gente fica com o olhinho brilhando, porque bacana, né? São histórias incríveis, né? Então é isso que a gente sempre quer trazer para o nosso quadro. São histórias, né? Histórias que unem as pessoas. E inspiram as pessoas, exatamente. A minha filha, sabendo que a mãe foi no casamento com aquele carro lá, ela já me falou assim, pai, quando eu casar eu quero ir para a igreja naquele carro.
Tá vendo? Que incrível. Então, são experiências que inspiram as pessoas, Sim, né? Muito legal. Muito obrigada, Giovanni, pela sua participação, tá bom? Eu que agradeço. Então é isso, gente. Vamos encerrar por aqui mais um episódio do Sobre Rodas no Monte Carlo Classics. Muito obrigada e até o próximo episódio.